Senhoras e senhores, queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a Deus mais essa oportunidade que tenho de estar aqui com vocês nesta noite para este momento de reflexão. Agradecer a direção da Casa do Caminho que nos oportuniza mais uma vez, assim como agradecer o nosso dirigente desta noite, que é o companheiro Jorge, que harmonizou o ambiente para que possamos ter todas as condições possíveis de passar a nossa mensagem para todos vocês. Como está sendo muito divulgado na mídia, a obra da codificação O Céu e o Inferno está fazendo 150 anos de lançamento. Essa reflexão de hoje não deixa de ser uma homenagem a esta data dessa magnífica obra da codificação espírita, até porque é uma orientação da União Espírita para que as casas possam refletir bastante sobre este livro, a ponto de que na nossa Semana Espírita do mês de agosto também estará lá esse tema de uma maneira mais profunda, até porque o tempo é maior, mas hoje já levaremos para vocês uma avant-première para que vocês, além de serem incentivados a irem frequentar conosco a nossa Semana Espírita, também vejam da importância do conteúdo desta obra de Allan Kardec. Existe na natureza uma lei, que é uma das mais sublimes leis do universo, editadas pela mão do Criador, que é a divina lei do progresso. A lei do progresso é como uma mola propulsora que não nos deixa nos adaptarmos à dor, nos adaptarmos ao sofrimento. Porque o ser humano, ele consegue, até pela sua inércia, até pelos seus defeitos morais ainda, a se adaptar a todas as situações. Então, no momento em que Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal, e, portanto, sermos nós mesmos merecedores através de nossos atos e ações, dos créditos, dos bônus ou das dívidas que amealhamos, ele também nos submeteu à lei do progresso exatamente para que não nos acostumássemos, para que não ficássemos inertes, muitas vezes, no fundo do poço onde nos encontramos. Essa lei que nos impulsiona não permite que a má vontade dos homens sobrepuje a grandeza da vontade de Deus. Então, se não formos pelo amor, é essa lei do progresso que nos arrastará, mesmo que seja pela dor. E essa lei do progresso, ela tem atravessado séculos e opera em todos os meandros da humanidade terrena, tanto no campo material como no campo espiritual. É graças à lei do progresso material que hoje atravessamos grandes distâncias, através da aviação, a explosão das comunicações na mídia, da telefonia celular, tudo isso dentro de um planejamento do nosso governador planetário, que é Jesus, sem ferir consciências, sem se intrometer no livre-arbítrio de cada um, porque são dadas as condições, são dadas as facilidades de nos aprimorarmos, mas nós continuamos fazendo as nossas escolhas. É assim que um relojoeiro como o Santos Dumont fez, sem ter os conhecimentos que são necessários da lei de aerodinâmica, entre outras, fazer um objeto mais pesado do que o ar voar. E depois disso ser aprimorado até hoje para cobrirmos grandes distâncias, para facilitar a nossa trajetória na Terra. A nossa ínfima condição moral pega esses instrumentos que são dádivas de Deus, que são a lei do progresso que opera na humanidade, e faz dele uma arma de guerra, uma arma para tirar vida, assim como foi a energia atômica, que está aí para beneficiar a trajetória de todos nós. Talvez de termos cada um a sua própria usina atômica na sua casa e não se gastasse tanto, mas a gente pega
essa bênção, essa dádiva, porque a ciência só avança até onde Deus permite, como sempre, como facilitação para a nossa trajetória, e nós fazemos em primeiro lugar a bomba atômica. Então a lei do progresso é um bem, é uma bênção, e muitas vezes a gente não entende, acha que o grande problema de nossos filhos hoje é a mídia, é a novela, é a internet. O grande problema da nossa existência somos nós, que não avançamos, que não acompanhamos o desenrolar do progresso, e que chega em um determinado momento em que espíritos mais preparados do que nós precisam voltar para que se eleve o seu lado moral, sabendo muito mais do que nós. Em algum momento nos desviamos, em algum momento paramos no tempo, e hoje ficamos a lamentar e a ter que correr e a ter que ser arrastado por um progresso, porque quando tivemos a nossa chance não quisemos aproveitá-la, e agora somos arrastados, ou vamos, ou não temos como fiscalizar, ou não temos como criar da maneira que nos exige hoje no século XXI os nossos filhos. Então, a lei do progresso se faz na humanidade, como eu disse, sem violentar as consciências e sem se intrometer no nosso livre-arbítrio. No lado religioso, no lado espiritual, também é da mesma forma. Com o pensamento religioso também não foi diferente. E todas as escolas religiosas da Terra progrediram, tiveram um progresso surpreendente. Eu disse, todas as escolas religiosas da Terra teve um progresso surpreendente. Até alguns séculos atrás, nós adorávamos, companheiros, os fenômenos da natureza, achando que por trás desse fenômeno existiam seres sobrenaturais que devíamos adorar, que devíamos fazer sacrifício para satisfazê-lo. Assim é tudo aquilo que o homem não conseguia entender, ele fazia daquilo um Deus, e assim nasceu o Deus Sol, a deusa Lua, o Deus dos trovões, o Deus das tempestades, o Deus do amor, que não deixou de ser um progresso para a época e o politeísmo se instalou na Terra. Mas a lei do progresso novamente se fez, e o monoteísmo, a crença em um só Deus, se instalou na Terra. Aos poucos fomos compreendendo que somos filhos de um único Pai, que fazemos parte de uma família universal, subdivididas em famílias espirituais. Compreendemos que evoluímos individualmente. Que não adianta, companheiros, estamos aqui preocupados com a vida do vizinho, com a vida de um amigo. Se ele está melhor, nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Uma das finalidades do homem na Terra é dar a luz a si mesmo, é evoluir, é dar a sua parcela de contribuição, é dar a sua contrapartida, para ele não ter depois que ser arrastado por essa lei que é chamada a lei do progresso. Entendemos que crescemos em grupos que progridem se auxiliando uns aos outros. É o amar o próximo como a ti mesmo. Aqueles que avançam mais por amor aguardam as almas mais retardatárias, influindo, ensinando, aconselhando até mesmo espíritos que fazem parte da nossa família, quando estão num grau maior. Não faz muito tempo, no início do século XIX, na verdade, ainda tínhamos a visão de um Deus que mais parecia um juiz abominável, guiado apenas por um senso de justiça, como um justiceiro implacável. Tínhamos um Deus que castigava, um Deus que nos condenava ao eterno fogo do inferno. Acreditávamos ainda no Deus da lei mosaica, no Jeová, um Deus irracível, vingativo, que mandava matar, como se a lei de Deus não fosse eterna.
Moisés. É por isso que numa certa passagem do Evangelho, Jesus disse: Moisés trouxe a lei, mas eu trouxe a verdade. Porque há uma diferença incrível. Enquanto o Deus da lei mosaica mandou matar todo o povo suíta, inclusive animais, o Deus de Jesus, o Deus Pai de Jesus nos diz para amar até o nosso inimigo, para dar o outro lado da face, que devemos amar-nos uns aos outros e que devemos querer aos outros somente aquilo que quiser que nos faça. O Deus Pai de Jesus, que aprenderíamos no continuar do progresso, diz: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E é nesse mesmo século XIX, quando se encerra, que vem com um pensamento religioso mais moderno, nos trazendo a existência viva de um céu e um inferno. Nesse céu é o lugar para onde iriam as almas puras, os mansos, aqueles que cumprem os ensinamentos do Mestre. E o inferno, para onde iriam aquelas almas rebeldes queimar eternamente num fogo que não acaba nunca e que queima num sofrimento eterno. E aqui a gente faz uma pequena reflexão. Dizem que o amor de mãe, em toda regra, a gente sabe, tem exceção. Mas na regra geral, que o amor de mãe é aquele amor que mais se aproxima da perfeição. Qual a mãe que teria coragem de estar no céu, na felicidade eterna, tendo no inferno um filho que queima numa agonia eterna? Que mãe, que alegria poderia ter um coração de uma mãe, enquanto o seu ente querido arde eternamente no fogo do inferno? Será que poderia? Nos coloquemos no lugar de um ente querido, de um pai amoroso, de uma mãe desse tipo. Que sossego teríamos no céu, sabendo que um ou dois ou algum de nossos filhos queima e sofre eternamente. Será que teríamos? Que senso de equilíbrio é esse? Se pelos erros cometidos em uma existência sofrermos as consequências pelo resto da vida, não seria essa a palavra, mas pela vida eterna. Que justiça seria essa, se até na justiça humana, que é imperfeita, os tribunais são constrangidos a fazer a pena de acordo com o crime cometido? Nesse pensamento religioso, você cometeria erros em uma existência e pagaria esses erros pelo resto da humanidade. Raciocinemos. Deus é infinitamente bom e justo. É a suprema inteligência e seria o legislador de uma lei mais imperfeita do que é dos seres humanos. Não existem, mas quero ainda continuar dando mais um exemplo. Eu imagino que essas mães, ao invés de ficarem lá, estaria às centenas, aos milhares, batendo nos portões do inferno. Elas fariam da vida do cão um inferno. Sabe para quê? Querendo trocar. Me deixa aí, solta meu filho. Essa é a mãe. Vai dizer que está errado para quem ama. E mãe, pai, todos os entes queridos, vamos trocar. O pai barganha mais, talvez ele disse assim: eu te dou 2 por 1, te dou eu e a minha sogra. Ninguém gosta do culto da sogra, botar mais um negócio. Só se pode pensar assim quando se trata de amor verdadeiro. Todos os espíritos. Então não existe lugares específicos no universo destinados a determinados gozos inéditos de determinados espíritos, nem por virtude
nem por erro, nem por nenhum tipo de mérito. E não existe por quê? Porque os espíritos estão por toda a parte. Vamos ver que por afinidade somos reunidos em colônias, como somos reunidos aqui na Terra em família, em grupo de amigos. Mas como aqui também não estamos presos, nós podemos ir, nós podemos fazer, nós podemos influenciar, nós podemos estar aonde quisermos estar. E a maioria tem essa condição e vivem por aí, obsidiando. Quantos de nós já não vimos um espírito que, por esse pensamento religioso, deveria estar preso no inferno, está fazendo alguém comer lixo na rua, está fazendo alguém se enveredar no vício das drogas, de acordo com como vamos explicar mais detalhadamente para frente. Todos os espíritos já trazem em si mesmos os princípios da felicidade e da infelicidade, seja aqui no plano físico ou na erraticidade, porque somos imortais, porque nem as religiões, mas todas elas têm dúvida disso. O espírito não morre, o espírito é imortal. Por isso tem a missa do 7º dia na Igreja Católica, o espírito que está em algum lugar. Tem os evangélicos querem salvar o espírito. Não morre, não se tem discussão sobre isso. E se nós não morremos, nós temos em nós uma bagagem sideral, nós temos o nosso atavismo que carregamos para onde vamos, e esse atavismo é que faz, quando chegamos em mais uma incursão na Terra, chegarmos numa situação feliz ou infeliz, não para manter, não para viver, mas que a gente possa transmutar essa energia negativa com que saímos daqui e fazer esse nosso inferno que trazemos, essa infelicidade que está dentro de nós, virar céu, virar energia positiva, para que daqui saiamos melhor, porque é essa a finalidade nossa aqui da Terra: aprender, melhorar, nos corrigir, fazer um replantio. Nós vamos ver aqui durante essa mensagem tudo na nossa existência, na nossa trajetória, da ignorância para a perfeição é plantio. Todo Deus nos dá uma grepa, dá a semente, dá o tempo, dá o arado, mas alguém tem que plantar. Quem plantamos é nós. E é nós também que vamos colher somente aquilo que plantamos. E a morte, meus amigos, não transforma ninguém de demônio em santo e nem de santo em demônio. Saímos assim, continuamos desse jeito. Somos preparados para chegar aqui e refazer o que fizemos. E fazer um replantio, plantando dessa vez coisas que possamos ter felicidade ao colher. E como os espíritos bons ou maus estão por toda parte, não há um lugar circunscrito ou fechado em que se destine a um ou a outro, já que todos estão por todo lado. Além dessa obra maravilhosa que é o Céu e o Inferno, conter isto que eu estou falando para vocês também está no livro dos Espíritos, questão 1011. Para a gente ter uma ideia de como os Espíritos estão em todo. Segunda parte, onde é o inferno bíblico? O inferno que a Bíblia diz. Se a gente for ver, Deus viu Satanás cair do céu aonde? Na terra. Você vai no Apocalipse, ele diz que o trono de Satanás está entre o Oriente e o Ocidente, bem no centro da onde? Da terra. Outra passagem do Evangelho diz: ô estrela da alva, tu que felicitava nações, caísse por terra. No livro de Jó, quando os filhos de Deus se reúnem no céu, entre eles está Satanás. E Deus pergunta: de onde vens? De circundar a terra e de andar por ela. Nem Satanás estaria preso no inferno. E aqui, no nosso inferno atual, porque é um mundo de provas e expiações, não é um mundo feliz para ninguém, então poderíamos considerar o nosso inferno. Não tem espíritos bons. Jesus é o maior, foi o espírito de maior grandeza que pisou e morou aqui no nosso inferno. Todo mundo aqui tem um anjo guardião. Quem não tem um anjo guardião? Todo mundo tem um anjo guardião?
Onde é que ele está morando? No céu? Num lugar destinado aos anjos daqui, na terra, do seu lado. Numa luta árdua, dia e noite, lhe aconselhando, lhe mostrando o caminho, lhe mostrando as opções que você tem para se melhorar. Esses são os bons, e os espíritos maus estão na rua, estão em toda parte andando, até porque o primeiro degrau espiritual é aqui mesmo na terra. Pois o espírito é o inferno, que seria o umbral, o primeiro degrau é aqui na terra. Aqueles espíritos mais materializados, aqueles espíritos mais apegados à matéria, estão por aqui andando na rua, não sabem nem se estão. Aliás, que, por falar em anjo guardião, quantos hoje estão aqui chorando porque conseguiram trazer seus tutelados para esta palestra? Sabe para quê? Para despertar faculdades. Porque muitas vezes é ensinado pelo anjo guardião, pelo pai, pela mãe, pelo amigo, mas não despertamos. E às vezes, num ambiente harmonizado, com toda a influência dos bons espíritos, essa faculdade é desperta, e a partir de então ele vai conseguir trabalhar melhor o seu tutelado, que muitos de nós hoje estão aqui até contra a vontade dele, mas pela vontade do seu mentor espiritual. Chico Xavier, conta-se uma história de Chico Xavier, que um dia ele foi fazer uma visita com a sua equipe num presídio. Fez a visita, e na saída um dos seus amigos disse: Chico, aqui deve estar cheio de espíritos obsessores. Ele disse: não, aqui o que os obsessores tinham que fazer, já fizeram. Aqui está cheio de mãe querendo proteger seu filho, querendo orientá-lo, querendo fazer com que ele mude de ideia, de pensamento. Pai, tio, avô, pessoas que gostam, pessoas que amam verdadeiramente, estão aqui tentando de alguma maneira ajudar essas pessoas. Também tem uma outra história interessante, que a gente conhece André Luiz, no livro O Nosso Lar. E lá tinha um espírito que ajudava já pelo nosso tempo, há mais de 20 anos, André Luiz, a cuidar de espíritos desequilibrados. Era um espírito que já tinha uma certa elevação, que já trabalhava no auxílio aos seus irmãos que chegavam desencarnados da Terra. E um dia ele tem notícia da Terra que sua filha, aquela que tinha sido sua filha enquanto ele estava encarnado, estava no leito de morte, muito doente, e que seu marido estava nos braços de um amante diariamente. Então ele ficou muito perturbado e queria vir dar assistência para a filha. Ele veio junto com André Luiz. Só que quando ao chegar na Terra, eles foram atraídos para uma boate. A filha dele estava lá no leito de morte, e ao entrar na boate ele viu o genro abraçado e aos beijos com a amante. Ele se desequilibra totalmente, partiu para cima para esmurrá-lo, tentando de todas as maneiras, logicamente que não conseguiria, porque ele não estava ali nem com o equilíbrio necessário para poder ter esse tipo de atitude, e porque ele estava na condição de espírito. Então, de repente, uma senhora se levanta lá do canto escuro, muito iluminada, cheia de resplendores, que André Luiz reconheceu como um espírito, um alto ser de luz, muito superior a eles dois, que se aproxima e disse: meu filho, essa não é a melhor maneira nem de você ajudar o seu genro, nem de você ajudar a sua filha. Era um espírito de luz que vivia em uma boate, fazendo esse trabalho de influenciar pessoas, de repente colocar na sua cabeça uma lembrança de um filho que está sem leite em casa, de uma mulher que está lhe esperando, e ele de repente, isso acontece, eu posso garantir para vocês, do nada ele vou embora. Esse espírito, apesar de ser superior, tinha essa tarefa numa boate. Então, isso nos prova, isso nos mostra que espíritos bons e maus estão por toda parte e não presos em um lugar circunscrito, nem para um, nem para outro. E sendo assim, meus irmãos, o inferno ou o paraíso, na verdade, da forma que a maioria de nós imaginamos,
não condiz com a realidade. A gente imagina, influenciado pela mídia, o céu da novela A Viagem, né? Aquele negócio daquele jardim lá, todo mundo vadiando, naquela preguiça bacana, e o inferno, já até porque aprendemos disso, desde a nossa infância, que é vamos queimar quem não se enquadrava e queimar eternamente no fogo do inferno. Isso aí, essas são figuras alegóricas que foi desenvolvida no seio da humanidade. Como diz aqui a próxima são figuras alegóricas criadas no seio da humanidade. Como já dissemos, espíritos felizes ou infelizes estão por toda parte. Bem, tem uma historinha também muito interessante que eu vou pedir permissão para contar para vocês. Sabe a história de André Luiz? Passou filme do nosso lar, mas nós não atentamos muito para a história do pai do André Luiz. O pai do André Luiz era um agricultor de sucesso. A Posses tinha muito dinheiro, mandou o filho para um centro mais adiantado para estudar medicina. Mas ele tinha duas amantes. E isso causou muitos problemas, inclusive na família, presenciado por André Luiz. E quando desencarnou todo mundo, André Luiz passou 8 anos no umbral, a gente conhece a trajetória, foi para o nosso lar, sempre visitado pela mãe, que era um espírito superior a todos eles. Um dia veio visitar André Luiz em nosso lar e ele pergunta: mãe, e o papai? Ela disse: o teu pai ainda está no umbral com as nossas duas irmãs. Vejam a diferença de um espírito superior. Ela podia dizer: teu pai está no umbral, eu estou desde quando ele chegou lá tentando ajudar, melhorando ele, e aquelas outras duas prostitutas, com licença da palavra, ou qualquer um tema pejorativo, ela podia imaginar. As nossas duas irmãs também estão lá. E estamos trabalhando num projeto onde eu vou voltar para o plano físico, receber de novo o seu pai. E como filha, nossas duas irmãs. Vejam porque então Deus não prendeu o pai dele, não algemou no inferno para ele queimar em terra. Porque Deus não faria uma criatura, Deus é infinitamente bom e justo. Não faria uma criatura sua, sendo ele infinitamente bom, como já disse, para queimar eternamente no fogo. Não, ele vem aprender. O inferno dele vai ser aqui. Ele vem junto, vem dentro dele, com todas as almas que ele precisa. Para quê? Para progredir, porque Deus não se compraz em castigar ninguém. Ele quer que aprendamos, façamos o replantio dos nossos erros. Então eles vêm numa família onde as duas irmãs, como disputaram o mesmo homem, nunca vão se dar. Vai ser duas inimigas dentro de casa, o que já vai ser o primeiro inferno daquele homem. As duas farão tudo em termos de ingratidão, em termos de agravar, de confrontar a mãe, porque sem ter a consciência exata o que elas querem, que ela desista. Ela era um obstáculo na vida anterior. As duas disputarão as atenções do mesmo pai. E quando elas já crescerem, quando chegarem na adolescência, esse homem vai ter que entregar ela para outro homem. Aí o conflito se generaliza dentro dele. Quando o cara chega lá para pedir a mão, que nem diz o Haroldo Dutra, ninguém usa mais isso, mas fica bonitinho. Fica bonitinho a gente dizer, vai pedir a mãe. Eu conheço um caso, por aqui por perto, uma moça já de 23 anos, fazendo faculdade. O rapaz gostou dela, nem tinha namorado ainda, foi pedir a mão, apanhou, quase sai da faculdade. Um conflito imenso. O que é isso que Deus está fazendo? Ele está castigando? Não. Eles estão aprendendo a transformar, porque tudo isso é amor. Mas a transformar um amor doentio, que prejudica, que mata, em amor paternal, em amor de filho para pai. É o progresso. Eles estão aqui para aprenderem aquilo que nos traz a lei do progresso. É transmudar esse amor. É fazer esse amor que foi
feito num determinado momento, cheio de energias negativas e energias positivas. Eles vão ter que, pela dor, transmutar esse amor e fazê-lo cada vez mais ele se aproximar da perfeição do amor do Cristo ensinou. Essa é a finalidade de Deus. Que aprendamos e que voltamos. Como a parábola do filho pródigo, que não está nas Escrituras, não está no Evangelho de graça. É a volta, vai ter festa no céu. E está dito que Deus nem lembrará dos erros que cometemos. A alegria é que erramos. Sem errar ninguém aprende. Faz parte da nossa trajetória. Fomos criados da ignorância para a luz. Erramos, mas pelos nossos próprios méritos aprendemos. Por amor ou pela dor, mas aprendemos que é essa a finalidade, inclusive, das reencarnações aqui no planeta Terra. Sabemos que os espíritos do mesmo nível reúnem-se em colônias por afinidade. Porém, espíritos já perfeitos reúnem-se onde eles quiserem, na verdade, onde for necessário fazer o bem. Dizem, quando a gente está lendo a história dos suicidas, e é uns espíritos que sofrem muito, quando eles conseguem, eles vão para uma região inferior. Que Deus, já disse numa outra palestra e volto a dizer, Deus não criou nenhuma região inferior. Inferior é onde somos nós. Nós fazemos o nosso inferno onde quer que estejamos. No umbral, em qualquer região superior. O sofrimento não existe. A gente recebe aqui na mesa espíritos tremendos, espíritos que estão na escuridão. Escuridão que não existe, que está plasmada pelo seu pensamento paralisado. Ele cria, ele plasma, aquele grupo plasma aquele inferno que está ali se apresentando para ele nesse momento. Então dizem que esses espíritos eles se reúnem só suicida. É um sofrimento muito grande, gente com falta de ar, gente muito grande, e que espíritos de luz vivem 24 horas, visitando toda a extensão daquela colônia e vai até no lodo, procurando espíritos que já possam ser ajudados. Então eles não vão estar indo para o céu e voltando todo dia. Eles moram lá 24 horas por dia, na busca de espíritos que já possa ter consciência, porque nós que trabalhamos mais diretamente com esses irmãos sabemos que muitas vezes eles estão cercados de benfeitores para serem atendidos, para serem que mas não enxergam. Eles estão com paralisia mental, eles só vêem o que quer ver e eles só vêem o sofrimento. Então esses espíritos estão lá, e na hora que um apresenta esse quadro de poder entender o que está acontecendo, ele é resgatado, é levado para um local de atendimento onde ele possa ser reavaliado, onde ele possa ser preparado para uma outra existência melhor. Então esses locais, lugares fechados segundo Kardec, onde penas ou gozos devem ocorrer, só existe na imaginação do homem, ao tentar materializar aquilo que ele não podia entender. A gente tem esse defeito. O ser humano tem esse defeito. Quando ele não pode entender o que Jesus disse, o que está dito no Evangelho, ele procura adaptar o que foi dito para o seu conhecimento. E aí ele começa a criar lenda. Ele começa a fantasiar aquilo e a desmistificar e a trocar totalmente o entendimento daquilo que foi dito. Quando eu, por exemplo, tive a felicidade, e dou graças a Deus por isso, de ter frequentado como criança a Igreja Católica, onde fiz o catecismo, fiz primeira comunhão, enfim, onde pela primeira vez eu ouvi falar de Deus, Jesus. Então foi muito importante para, se porventura de alguma coisa que eu possa entender hoje, o meu princípio foi lá. E lá a gente logo ouve falar do purgatório, que seria uma região intermediária entre o céu e o inferno. Nem muito ruim para ir queimar no fogo do inferno, nem muito bom para ir para o céu. Então seria o purgatório. O que é isso? Purgatório são as dores físicas e morais
é o tempo da expiação. E é quase sempre, eu disse quase sempre, aqui na terra que sofremos essa depuração. Ora, se nós fazemos aqui um monte de mais ações, passamos por outro lado e precisamos vir refazer. O Pedro diz isso claramente no Evangelho: o cão volta ao próprio vômito e a porca ao seu esponjadouro de lã. Precisamos voltar para refazer o nosso plantio, para refazer, consertar os erros que fizemos. Então nós devemos fazer o que aqui? Devemos purgar os nossos pecados, devemos nos livrar dele. Depois do arrependimento, vamos consertar. Isso que é o purgatório. Por que quase sempre na terra? E por que não sempre? Porque, como nós sabemos, espíritos que forem rebeldes até o fim, e nós já estamos na regeneração, entendo eu, desde quando Jesus esteve na terra. E vai ter espíritos que não vai se enquadrar, que vai escolher permanecer rebelde, e que vai ser exilado a mundos inferiores, e lá eles farão o purgatório dele, serão purgados lá, porque ao mesmo tempo em que ele repara os erros que eles têm cometido, eles ajudam a alavancar aquele planeta, como aconteceu aqui no planeta Terra, lá no início. Que espírito, esse purgatório, os espíritos cumprem até completar a sua depuração, para o resgate pela dor, na verdade o purgatório é o resgate pela dor para a posterior redenção. Isso também, aliás, tudo isso está contido no livro O Céu e o Inferno, como também no livro dos Espíritos, questão 10:13. Toda expiação e prova não é nada mais do que purgar, se purgar de seus erros, se purgar de seus pecados. A maioria dos seres humanos hoje ainda crê no céu como os antigos campos elíseos, cheios de bons espíritos que com Deus são confundidos. Campos elíseos é aqueles paraísos do Olimpo, né? Mais ou menos como eu falei ainda agora, aquela coisa da novela Viagem, que todo mundo ainda acha a sua alma gêmea e fica abraçado ali o dia todo, para cima e para baixo, uma eterna preguiça, que se nós tivéssemos disposição para raciocinar, já deveríamos entender que tem alguma coisa errada nesse entendimento. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Como? A natureza, Deus, vai ter esse trabalho de milênios para nos aperfeiçoar, para nos botar lá naquele campo de preguiçosos? Ou será que Deus e Jesus vão trabalhar para nós? Claro que não. A lei do trabalho também é uma lei de Deus. E já mostrei para vocês a função de vários espíritos de luz no atendimento aos irmãos mais necessitados, das almas mais atrasadas. Ali ficando sem nenhuma preocupação, senão de gozar a eternidade. Nenhuma, como eu falei, numa eterna vadiação ou numa passiva inutilidade. Não existe nada inútil na criação divina. Nada. Tudo, na erraticidade ou no plano físico ou em qualquer planeta do universo, tem uma função, tem uma utilidade, tem um projeto e tem algo a ser atingido. O céu, companheiros, não é nada disso. Segundo as Escrituras, é o espaço universal, que abriga planetas, astros e estrelas, mundos superiores e mundos inferiores, afinal. Na Gênese bíblica está escrito que céu é o espaço que vai da superfície da terra até o infinito. Como a terra é redonda, isso vale para todos os lados. Se dizia antigamente que céu é a abóbora, porque a terra é redonda. Agora se sabe disso. Já foi gente queimada na fogueira porque disse isso, porque nós, em nossas crenças no passado, achávamos que a terra era um prato e a abóbora era o céu. Então, por isso que se diz, subiu ao céu. Quando é para o inferno, caiu para o inferno,
né? Foi degradado, essas coisas que abaixam. A gente sabe hoje em dia, provado pela própria ciência, que o mundo, a Terra tem movimentos de rotação e translação. Aquilo que agora está em cima, com 12 horas, está embaixo. Então, não pode haver essa divisão de inferno em cima, de céu em cima e inferno embaixo, porque isso muda a cada 12 horas. Nos mundos superiores, e a esses mundos nós nos convencionamos a chamar de céu, nos mundos superiores, porque nesses mundos os espíritos já gozam de todas as suas faculdades. Não tem provas nem expiação, sem sofrimento nem tribulação, que são próprios da nossa atual inferioridade. Então eles não têm, eles vivem no mundo mais feliz, apesar de terem função de estarem trabalhando, como nós vimos. Então chamamos também para esses mundos superiores de céu, por convenção, por achar que são lugares felizes. Existem, porém, certos espíritos, e é bom a gente falar disso, que dizem habitar, na verdade, o terceiro, o quarto, o quinto céu. Como entender esses espíritos? O espírito está lá. Vem e diz que eu moro no terceiro céu. No quarto, como se não existe essa divisão? A visão da Terra como centro do universo, predisposto como degrau, o céu predisposto como degrau, e no último era a morada de Deus. Era essa a nossa visão antiga. Achavam que a Terra era o centro, e isso que a gente chama hoje de órbita, era o degrau. Primeiro céu, segundo céu. A igreja já pregou 7 céus. Os muçulmanos acreditam existir 12 céus. Na China, o pessoal da Laxmi diz que é 22 céus. Por a gente achar que é assim, mas também é outra coisa que já está provado pela ciência, que nem a Terra é o centro do universo e nem existe esse tipo de degrau. Existe na casa de meu pai muitas moradas, no universo, e mundos ditosos, mundos superiores, mundos inferiores, mundos igual ao nosso e assim por diante. O apóstolo Paulo, mesmo no Evangelho, ele fala que conheceu um homem que não sabe se no corpo ou fora dele, subiu até o terceiro céu. No entendimento do Espírito que está dizendo isso, porque os Espíritos estão dizendo agora, ele não violenta a tua consciência, o teu livre, ele respeita o teu livre-arbítrio, ele te ensina de acordo com o teu conhecimento e com o teu grau de evolução. No entendimento desses Espíritos, porém, sua pergunta se refere ao grau de purificação ou grau de felicidade, onde se reúne por afinização. Aí sim, eles estão no mundo mais feliz, no mundo todo, então tem as diferenças de esferas, pelo grau de evolução de cada um, por onde eles vão viver juntos, estarem juntos por afinização. Se perguntar para um espírito do mundo inferior se ele está no inferno, em desalento, ele dirá que sim, está no inferno, embora ele não esteja queimando em nenhum fogo de todo. Ele vai dizer que sim, porque ele não está feliz. Então aquela infelicidade dele, ele diz que está no inferno. Aqui quantas vezes a gente não diz que minha vida se tornou um inferno, porque a gente não está feliz naquele momento. Porque o bem ainda vai reinar na terra. Quando dentre os espíritos que nela habitar, os bons superarem o mal, então a justiça e o amor se para reinar. O Apocalipse fala de 1000 anos de felicidade, mas isso é um assunto muito comprido e para uma outra palestra, porque o nosso tempo está correndo muito. Mas tem toda a relação com o período de regeneração do planeta Terra. Então, pela lei das afinidades e do progresso moral, os homens só atrairão bons espíritos afastando. O que vai acontecer? Quando aqui a maioria for bom, não é por afinidade, não tem mais lugar para o espírito mal. Então eles não podem retroagir. Eles precisam continuar a sua evolução. Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá. Então não vai ninguém queimar no fogo do inferno. Cristo nunca disse que fulano ou ciclano estava queimando no fogo do inferno. Tem uma passagem de Paulo interessante, vou contar rapidamente, apesar do tempo. Vem uma carta de uma das igrejas dizendo para Paulo que lá tinha um problema onde o filho
estava adulterando com a esposa do pai dele. E Paulo diz: entrega ele para Satanás, para que seu corpo pereça, para que seu espírito seja depurado, para se apresentar totalmente limpo, nas minhas palavras, diante de Deus. Não é para queimar no fogo do inferno, é para fazer tudo isso que nós estamos aqui, um lugar de ser arrastado pelo amor ou pela dor, enfim, replantar até que ele possa superar e voltar para casa, para a pátria espiritual como filho pródigo. Quanto aos maus espíritos, a morte os separará diariamente. Todos os que tendem a deter o progresso serão excluídos sumariamente. Isso aí a gente está vendo todo dia. E acha que está muito violento, que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Isso é um projeto desde o início até o fim. Então eles estão sendo já retirados, porque precisa, os bons, os justos, herdarão a terra. Não é isso que está escrito? Então é preciso fazer essa separação do joio e do trigo. E eles vão continuar avançando, evoluindo para poder um dia voltar. Emmanuel diz uma coisa muito interessante, é uma obra que eu não estou lembrado agora o nome, que diz o seguinte: Deus ama o verme com a mesma intensidade que ama o anjo que o representa junto ao verme. Então nós somos amados por Deus, não é a partir do momento que a gente passa a ser, é a partir do momento que fomos criados, e todas as chances, e quantas chances forem necessárias, dentro desse projeto, nós vamos ter, vamos evoluir e vamos chegar sim mais cedo ou mais tarde ao grau de perfeição que a Terra nos oferece, e continuaremos evoluindo infinitamente. E esses companheiros de que estamos tratando migrarão para os mundos menos adiantados, para ali cumprirem penosa missão, trabalhar para o seu próprio adiantamento e pelo adiantamento de seus irmãos. Eu disse ainda agora, foi o que aconteceu com a Terra. Estamos vivendo aqui no século XXI, temos imensos conhecimentos de tecnologia. Vamos para um mundo inferior pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Mas inato em nós está tudo isso que vivemos. E lá vamos usar isso aflora de vez em quando. O sofrimento vai ser muito intenso, porque somos um espírito que já temos algum grau de conhecimento. O nosso corpo será muito mais sutil, e todos os sofrimentos, a grosseria daquele mundo inferior vai fazer muito mal, vai fazer muito sofrimento, mas mesmo assim conseguiremos alavancar, como fizeram conosco aqueles que inventaram o fogo, inventaram a roda e fizeram as pirâmides, entre tantas coisas que a gente sabe que o ser humano, inclusive muitas delas até hoje, não tem condições de fazer com toda a tecnologia que já tem. Observando essas exclusões, e agora nós vamos correr um pouco da Terra, visualizamos a figura do paraíso. A saga de Adão e Eva do pecado original está explicado afinal, um elo que estava perdido. A gente vê que Adão e Eva vieram para a Terra porque atropelaram uma lei. Até aí se entende, atropelou uma lei de Deus, foi degradado para um plano inferior, e aqui Abel mata Caim. Abel mata Caim, acho que Abel mata. Aí ele diz assim: eu não posso ir para canto nenhum, porque vão me matar. Quem vai matar ele? Se era só ele, Adão e Eva. Aí Deus faria um sinal dele para ninguém matar. Ele chega numa outra cidade, casa e pai e família. É essa. São os degradados, são os que vieram de outro planeta. As escrituras mostram isso em Eclesiastes. Espírito dizendo: sou estrangeiro na terra. Que vieram de outros, que tem aqui, que constitui família e tem que ajudar ao mesmo tempo, porque Deus tem em sua infinita bondade, ao mesmo tempo que reconstruímos o nosso plantio e fazemos nossas provas e expiações, e evoluímos espiritualmente, no caso desses, ajudando os seus irmãos a evoluir. Muitos serão expulsos da terra, a semelhança de Adão do paraíso, na verdade, levando com eles os germes das paixões e os traços da sua inferioridade. Eu disse ainda agora, a morte
não transforma ninguém. Então ele vai, e quando eles forem degradados, eles vão para lá com sentimento de violência, os assaltantes, toda essa violência, e vão levar isso dentro deles. É esse o pecado original. A origem dele, aonde quer que ele chegue, o pecado já está na origem, porque ele trouxe no seu atavismo de outras vidas. É isso. E não aquele que a gente transfere para a figura de nosso pai, os nossos erros. Não existe isso. A própria Escritura, o Evangelho diz: o pai não paga pelo filho, o filho do assassino não matou ninguém. É a nossa responsabilidade. Estamos levando aquilo que fizemos. Por isso, desde a nossa origem, nesse planeta ou em qualquer um outro, nessa dimensão ou em qualquer outra, a nossa origem será também dentro de nós, com as virtudes que tivermos ou com os erros que tivermos. A bagagem de nossa vida, o nosso atavismo, é esse o pecado original dos quais nós mesmos somos o único responsável, e que Deus, mais uma vez, nos dá a chance de refazer toda essa bagagem. Localizamos também a figura sublime do pecado original que acabei de descrever, que se refere a uma natureza imperfeita e as nossas responsabilidades, afinal, por todas as nossas faltas cometidas, sem culpa, de pais terrenos ou de pais sideral. Tem gente que bota a culpa em Deus, transfere. Somos mestres em transferir, quando todos os nossos sofrimentos, tudo o que acontece com nós, é da nossa inteira responsabilidade. Nós somos os principais artífices de tudo aquilo que acontece com nós na terra. Vós todos que são homens de fé, que trabalhais com zelo e boa vontade, na obra de regeneração, pois colhereis em centuplicação o que tiveres semeado na verdade. Tudo o que a gente semeia, tudo aqui na nossa existência, como disse ainda agora, é plantio. Ninguém cai ou sobe de uma hora para outra. Tudo é consequência de um plantio. Diz o Haroldo Dutra que para você ser antipático, você precisa de pelo menos 2 vezes. Você precisa primeiro não dar bom dia para ninguém. Você primeiro precisa achar que sabe mais do que todo mundo, que você é melhor do que todo mundo. E Deus mandando. Conselho, um amigo, o anjo guardião, para com isso. Isso não é bom, mas você quer daqui com 2 vezes, ninguém te ajuda. Ninguém te suporta. Para um casal ser feliz, 600 anos. São 2 universos diferentes. São 2 almas, são 2 universos. São pessoas, cada uma com a sua personalidade. Nenhum vai ser feliz de uma primeira vez. E na maioria das vezes são inimigos. Mas a gente vê na televisão aqueles senhores, com aquelas senhoras bem velhinhas se beijando. 600 anos. Para brincar, só para diminuir a tensão do tom, dizem que sogra amorosa, 1000 anos. Muito bom. Até a mensagem aqui se tocou, né? Está chegando. Bom, localizamos também a figura do pecado original, já está. Continuando. O reino dos céus está dentro de vós. Nos ensinou o divino mestre angelical.